Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Iniciando aí mais uma semana com a minha voz aqui para vocês. Espero que vocês estejam gostando e curtindo de ouvir as histórias e iniciando aí mais uma semana de podcast. Bora começar! Para quem me escuta no trabalho, no carro, no ônibus, tendo aí a minha companhia e a companhia das histórias que são relatadas para mim. Hoje eu vou trazer para vocês a história da Glória. Essa é uma história que traz aí um relato de perseguição no trabalho, de colega de trabalho, uma coisa assim até um pouco preocupante. Então, se você tem algum problema com esse tipo de relato, eu sugiro que você não ouça essa história. Nós temos diversos quadros aí e já temos diversas histórias disponíveis que você pode gostar. Então, você pode ouvir aí nossos outros quadros, tá bom? Então, bora começar? A Glória, ela era aí uma jovem que tinha aí seus cabelos curtos, ondulados, da cor mais escura, quase um preto, sabe? E Glória começou a trabalhar em um escritório. E era aquela época que estava começando a fazer a transição das máquinas de escrever e tudo mais para uma parte mais tecnológica, usar um computador e tudo do tipo. Então, Glória estava bem empolgada ali naquele trabalho e se sentindo muito bem. Ao passar um tempo, chegou uma nova garota na cidade com o nome de Marta. E Glória começou a ter um contato ali com a Marta, porque elas começaram a trabalhar juntas neste mesmo escritório. E aí, assim, gente, uma cidade um pouco pequena, então todo mundo conhecia todo mundo. E aí foi isso. Elas começaram a se aproximar, todo mundo sabia que tinha chegado uma garota nova da cidade. Enfim. E ali, gente, no início foi tudo muito bom. A Marta se mostrou uma garota muito simpática, muito graciosa, era uma ótima colega de trabalho, todos gostavam muito dela. E a Glória fez uma amizade ali bem rápida com ela e foi muito tranquilo. A Marta também era muito boa no serviço, era elogiada, enfim. Naquela época, a Glória namorava com o Carlos e eles tinham um relacionamento muito bom. E aí, a Glória gostava muito também de passar uma maquiagem mais que tava usando naquela época, né? E tudo mais. Todo mundo elogiava muito a Glória, como que ela era uma garota bonita. Ela realmente chamava muito a atenção ali. E aí, a Marta era também aquele tipo de garota muito convidativa, muito receptiva, e ela adorava chamar a Glória para sair, e elas realmente foram reforçando essa amizade. E a Marta sempre chamava aí a Glória para tomar um sorvete, ir na praça, e ela sempre fazia muitas perguntas pessoais sobre a Glória, e quando a Glória perguntava um pouco mais para saber da vida dela, querendo, né, demonstrar interesse também pela vida dela, ela sempre se esquivava e nunca respondia. Mas ela estava ali sempre elogiando a Glória pela maquiagem, pelos cabelos. E a Glória, ela tinha uma coisa que ela fazia os seus próprios vestidos. Então, ela tinha ali os modelos que ela via naquelas revistas, né? E tudo mais. E ela montava os seus próprios vestidos, era aquilo que ela gostava. Ela tinha um tipo de saltinho que ela usava também, que ela adorava. E a Marta, nessa época, quando ela chegou na cidade, a Marta tinha aí os cabelos longos e castanho claro, tá? E a Marta se vestia aí com calças daquela época, com aquele cintinho, sabe? Que eu acho lindo, muito bonito mesmo. E aí, Marta sempre elogiava esse estilo da Glória e a Glória também achava lindo o estilo de Marta. E assim, muito amigas.
Passado aí pouco tempo que elas estavam trabalhando ali naquele mesmo escritório, a Marta chegou num dia de trabalho com o cabelo bem parecido com o cabelo da Glória. O cabelo dela estava mais curto, ela fez ali algumas ondas, né, com um secador e havia tingido o cabelo com uma cor um pouco mais escura, assim como o da Glória. A Glória achou super legal, porque era um estilo que estava um pouco ali se usando na época. E achou lindo, maravilhoso, elogiou e tudo mais. A Glória, ela adorava fazer bolos e levar para o trabalho. E biscoitos, sabe? Esses biscoitos de polvilho, coisa assim. Ela adorava fazer e levar. E a Marta, que dizia não saber nem fazer muita coisa direito, começou também a fazer bolos e dividir ali com o pessoal do escritório e fazer os mesmos tipos de biscoito da Glória. Enfim, com o tempo, às vezes a convivência ela faz isso um pouco, né? Você pega algum outro hábito de outra pessoa e tá tudo bem. Então a Glória relevou, achou super normal. Enfim. No aniversário da Glória, o Carlos enviou flores até o trabalho da Glória. Aquele gesto singelo, com uma carta escrita e tudo mais. Passado uma semana, a Marta também recebeu flores no escritório de um suposto admirador secreto, mas que não era secreto, que tinha um nome, que era o Cícero. E eram, gente, o mesmo tipo de flores. Na verdade, era o mesmo arranjo de flores que a Glória tinha recebido. E aí a Marta começou também a se vestir como a Glória, a procurar vestidos parecidos e até levar em costureira assim e pedir o mesmo modelo, mais ou menos da mesma cor. Assim, gente, ela foi se transformando um pouco ali na Glória. Até as pessoas começaram a falar que o estilo dela tinha mudado bastante desde que ela tinha se mudado. E ao longo do tempo, a Glória foi começando a ficar um pouquinho incomodada com isso, mas ela acreditava que, por a Marta admirar muito ela achava aquele estilo legal, então ela começou a se vestir assim. A Glória estava um pouco incomodada, mas não tanto, sabe? Só que a Marta cada vez mais tentava se aproximar e forçar ali uma amizade, ultrapassar alguns limites que ela não tinha com a Glória, sabe? E a Glória começou a se sentir incomodada a ponto de querer se afastar, diminuir o contato. Ao sair ali do trabalho, ela falava que ela precisava resolver algumas coisas em casa para a mãe. Assim, tentando afastar o máximo possível. E a Marta continuava insistindo, querendo passar mais tempo com a Glória, sendo muito insistente, daquele tipo que a Glória já não estava gostando mais. E aí, no momento que a Glória deu uma boa afastada dela, a Glória começou a receber cartas anônimas em casa, ameaçando que o cabelo da Glória seria cortado, entre outras coisas, gente. Foram cartas bem assustadoras e a Glória começou a ficar com um pouco de medo nessa época. E ali, ao mesmo tempo, o Carlos, namorado da Glória, começou a receber cartas de amor, inicialmente com o nome de Marta escrito e depois começou a ser assinada com o nome de Glória, mas que claramente teriam sido escritas pela Marta. E aí, gente, com o tempo, essa situação começou a ficar mais insustentável, quando a Marta começou a falar para as pessoas daquela cidade que ela gostava que chamassem ela pelo apelido de Glorinha. E ela começou a frequentar os mesmos lugares que a Glória frequentava e até mesmo insistir em fazer amizade com as mesmas amigas de Glória, fingindo também ter uma intimidade que não existia. Então, por exemplo, se ela estava ali em algum lugar, na padaria, ela falava, ai, porque a minha amiga Fernanda, ela é uma ótima pessoa, eu gosto muito dela. E ela nunca tinha tido contato com a Fernanda, que a Fernanda, na verdade, era amiga da Glória. Esse tipo de coisa, sabe? Começou a chegar no ouvido da Glória e a Glória aí ficando cada vez mais murcha, sabe? Com medo, assustada, não sabia muito bem aquilo que ela estava sentindo no momento também. E aí, gente, a vida da Glória começou a ficar bem tumultuada.
porque às vezes ela acordava e tinha ovos podres jogados na porta da sua casa, na casa dos pais dela, né? E sempre receber esse tipo de carta. E ela começou a ficar com medo pela própria segurança mesmo, porque estava muito assustador ali. Até que um dia a Glória foi alertada pelos vizinhos que a Marta estava na porta da casa dela com uma panela de água quente pronta para jogar na Glória assim que ela saísse de casa. E aí a Glória viu que essa situação realmente havia passado todos os limites e ela estava realmente temendo pela sua segurança. Uma coisa bem complicada, né, gente? E nesse momento, a Marta gritava na porta da casa da Glória coisas do tipo: só pode haver uma de nós, só pode existir uma Glória. Coisas desse tipo, sabe, gente? Bem assustador mesmo. Depois desse acontecimento da água quente, a Glória ela resolveu ir até a delegacia e denunciar tudo. E aí ela resolveu procurar os pais da Marta para ter uma conversa ali no momento em que a Marta não estava. E ela marcou com os pais da Marta e começou a falar. E durante essa conversa, a Glória descobriu que não era a primeira vez que a Marta ficava obcecada por alguém. E os pais da Marta contaram, né, algumas coisas ali para a Glória e inclusive revelaram que havia sido esse o motivo de eles terem mudado para essa cidade, porque onde eles moravam tinha acontecido a mesma coisa, né? Então eles tinham uma esperança que ela melhorasse ao mudar, mas ela apenas tinha mudado o alvo dela. Então a família de Marta conseguiu ajuda para ela em uma cidade maior e a Marta se mudou junto com a família para essa cidade para receber o tratamento adequado. A Glória nunca mais ouviu falar dela. O trauma foi muito grande para a Glória, que a Glória resolveu deixar os seus cabelos mais compridos, mudou de estilo e também evitava sair na rua por um bom tempo e de encontrar as pessoas que ela gostava. Gente, bem assustador, né? Esse tipo de relato, esse tipo de história. É uma coisa, assim, que me parece ser um transtorno mesmo, né? Uma pessoa que realmente precisa de ajuda, mas que pode colocar aí a vida de outras pessoas em risco. Então, é algo preocupante mesmo. E eu não sei muito bem o que falar, como lidar com esse tipo de situação. Então, eu vou deixar para que vocês comentem a respeito e se tiver algum profissional da área que puder relatar aí no grupo do Telegram, deixar um áudio pra gente, para que eu possa deixar aqui numa próxima história também a respeito desse tipo de atitude, vai ajudar bastante. Uma curiosidade extra é que a Marta chegou a adotar, inclusive, os gostos musicais da Glória. Então, às vezes a Marta chegou ali, vamos supor, gostando muito de rock, aquele rock da época e tudo mais. E a Glória gostava de um outro estilo de música. E a Marta passou a ouvir o estilo que a Glória gostava e falar que a banda que a Glória amava era o estilo de banda que ela amava, sabe? E a Marta sempre insistia também, querendo ir na casa da Glória, conhecer o quarto e as coisas da Glória. Só que a Glória nunca levou ela na casa dela, porque ela morava com os pais, né? E ela não tinha tanta intimidade assim para levar a Marta em casa. Além disso, sabe as flores que ela recebeu no escritório pelo admirador que era o Cícero? Nunca houve um Cícero, gente. Depois de um tempo, a Glória descobriu que a Marta comprou as próprias flores, imitando as que a Carlos tinha dado para ela. Na verdade, ela comprou o mesmo tipo de flor, né? E mandou entregar no escritório como se fosse uma outra pessoa que tivesse mandado. A Glória e o Carlos são casados hoje em dia. E o Carlos, ele também relatou que a Marta, ela tentou abordar ele diversas vezes, abraçar, beijar, e que as cartas que ele recebia tinha o mesmo perfume que a Glória usava. Que essa também era uma pergunta que a Marta fez para ela e ela foi lá e comprou o mesmo perfume e passava inclusive nas cartas que ela mandava pro Carlos.
bem preocupante mesmo, é uma situação assim que eu não sei como eu faria para poder sair desse tipo de situação. É complicado porque, como eu disse, parece ser algum tipo de distúrbio mesmo, né, da pessoa. E eu não sei a forma certa de lidar com isso. Então, se tiver algum profissional que puder deixar aqui pra gente no Telegram, como eu disse, né, e falar um pouquinho melhor pra gente se orientar também e como lidar nessas situações, é um pouco melhor pra gente, né? Porque eu não sei falar tanto e abordar tanto sobre esse assunto. Então, gente, essa história serve como um lembrete também pra gente se orientar um pouco às vezes, né? A Glória ali, ela não levava na casa dela, então vamos tomar cuidado com as pessoas que a gente faz amizade, as pessoas que a gente leva pra dentro da nossa casa, porque a gente nunca se sabe, né? E se você puder deixar aí a sua mensagem e o que você acha dessa história lá no grupo do Telegram, você ajuda bastante. Entre no grupo do Telegram, me siga no Instagram, deixe a sua opinião sobre as histórias, que me ajuda muito, tá? Muito obrigada por ter me ouvido até aqui e até a próxima. Eu fico por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. E aí, o que achou dessa história? Aqui é a Rayane Carina, a voz, fundadora e editora do podcast Bora Começar. Ative o sininho para receber as notificações quando tivermos uma nova história. E atenção, estamos no Telegram com o grupo Bora Começar. Interaja com outros membros do grupo, deixe sua opinião sobre as histórias e participe das enquetes. Estamos no TikTok e Instagram como @BoraComeçarPodcast. No TikTok, Bora Começar Podcast 1. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim. Mas fique tranquilo, seu nome e identidade será preservado. É isso, gente. Vejo vocês na próxima história e lá no Telegram. Um beijo!